Olá, gente. Hoje estou aqui para trabalhar com vocês com o capítulo 9 do livro Como Aumentar Sua Autoestima. E nós já estamos quase no finalzinho. O capítulo 9 se chama Alimentar a Autoestima dos Outros. Eu gosto bastante deste capítulo porque, especialmente aqui no Brasil, nós temos uma ideia de que pessoa com boa autoestima é aquela pessoa que chega dando patada em todo mundo. E este capítulo mostra que é exatamente o contrário. Boa parte das vezes a pessoa que fica dando patada em todo mundo, fazendo as pessoas se sentindo mal e tal, não é a pessoa com uma boa autoestima ou a pessoa de personalidade forte. Nada mais é, muitas vezes, um narcisista, né? Uma pessoa com uma personalidade mais narcísica ou até com um transtorno de personalidade narcisista que gosta de dar abordada nos outros para ninguém dar abordada nela. Então, embora cada um de nós seja responsável pela própria autoestima, temos a opção de apoiar ou atacar a autoconfiança e o autorrespeito de qualquer pessoa com quem nos relacionamos, assim como os outros têm a mesma opção quando se relacionam conosco. Quando nossas relações humanas são dignas, elas se tornam prazerosas e nós manifestamos dignidade, gostamos mais de nós mesmos. Aí a questão é assim, relacionamentos são importantes para nós. Da nossa espécie. Tá? Não tem nenhuma pesquisa que mostre o contrário. E aí o ponto é como eu vivo as minhas relações. Que tipo de vínculo eu estabeleço com os outros? É um vínculo punitivo? É um vínculo crítico e julgador? É um vínculo amistoso? É um vínculo cooperativo? Tá? E a ideia aqui não é querer dizer que tem um certo e outro errado. A ideia é querer que você perceba, enquanto está vendo esse vídeo, qual é o teu padrão. Porque se você, por exemplo, às vezes critica alguém, bom, isso é normal, né, gente? Não vou falar assim, você não pode criticar ninguém. Agora, se o teu padrão de relacionamento está pautado em crítica, de tu estar o tempo todo avaliando e julgando os outros, né? Aqui tem algo que é importante você tomar um certo cuidado. Porque muito provavelmente você tem alguma questão relacionada a isso e por isso você fica tendo que julgar o tempo todo. E o outro ponto é, a partir do momento que eu julgo a pessoa, eu vou me relacionar com ela a partir desse julgamento. Ah, não, aqui eu só julgo e me relaciono numa boa. Bom, então você está interpretando um personagem. Porque se você acha que uma pessoa é inadequada e fica de boa com ela, quem dos dois você está enganando? A pessoa ou você mesmo? Tá? Isso daqui é uma dica para tu começar a sacar isso e entender que a tua autoestima tem a ver com isso. A partir do momento que tu te relaciona de uma forma mais verdadeira com as pessoas, é que tu está alimentando a tua autoestima. E não no momento em que tu está fazendo algo apenas para ser socialmente aceito. Ok? Para começar, tratamos os seres humanos a partir da premissa do respeito. Para mim, é o primeiro requisito de uma psicoterapia eficiente. Né? Esse respeito pode ser transmitido pela forma como cumprimento os pacientes, como chego ao consultório, como olho para eles, como falo, como ouço. Isso daqui é como o Nathaniel Branden fala a respeito dos clientes dele. E é um ponto bem importante no sentido de que tem a ver com isso que eu acabei de falar e assim, a partir do momento que eu tenho um julgamento sobre uma pessoa, eu vou me portar de uma determinada forma. E isso é inconsciente, gente. A partir do momento que eu entro em contato de fato com o respeito, eu vou começar a agir de uma outra forma. Porque essa premissa que temos sobre o outro organiza a emoção que a gente sente sobre o outro. E isso é uma coisa que é involuntária. É difícil de controlar, né? Porque é espontânea. E a partir do fato de que é difícil de controlar, a gente precisa entender, né, que esses pré-julgamentos que fazemos vão afetar a maneira pela qual a gente interage com o outro de um jeito ou de outro. Não é se você é socialmente competente a questão. É o que você de fato sente. E se você está sendo fiel a isso. Quando um paciente descreve sentimentos de medo, dor ou raiva, não adianta reagir com você não deveria sentir isso. O terapeuta não é animador de torcida. É importantíssimo que o paciente de terapia ou qualquer pessoa possa expressar os próprios sentimentos sem ter de lidar com censura, condenação, sarcasmo ou sermões. Né? Então, isso daqui é muito importante porque a autoestima lida com a verdade. Então, se a pessoa está sentindo algo desconfortável, ela está sentindo algo desconfortável. E a melhor coisa que eu posso fazer é dizer, me parece que você está passando por um grande desconforto. Nossa, mas isso é estúpido. Não, isso é empático. Porque por incrível que pareça, né, isso na maior parte das pessoas faz com que elas se sintam acolhidas. Tá?
Com exceção aí do próprio caráter narcísico, onde a pessoa vai querer, sim, é óbvio que eu tô assim. Por que ela reage desta forma? Porque quando a pessoa é empática com ela e mostra, pô, me parece que você está passando por algo difícil, isso para o narcisista é difícil. E é uma pessoa que reage agressivamente a isso porque ela não quer ser vista como uma pessoa fraca. Então, assim, claro, é óbvio que eu tô assim, mas eu tô aqui, eu sou fera, sou foda, consigo manter isso daqui numa boa. Então, esse daqui é um ponto bem importante. Os terapeutas que de fato ajudam são compassivos, mas não são sentimentais, nem encorajam passividade ou autopiedade. Tá? Então, isso daqui tem a ver com o seguinte fato. Muitas vezes as pessoas também confundem você ser empático com você ser autopiedoso, ou com você ser piedoso com o outro. E o que a gente está buscando na autoestima não é piedade, no sentido de, coitadinho de você. Né? Não é isso que a autoestima está buscando. Ela está buscando a verdade. Então, ao mesmo tempo que eu sou empático contigo, eu também estou olhando para o teu comportamento. Então, por exemplo, se foi o teu comportamento o que causou algo ruim a você, ser empático significa falar. Pô, eu estou vendo que você está sofrendo com isso, né? E eu também estou vendo que o teu comportamento te levou a isso. Por causa disso, disso e daquilo outro. Então, a autoestima, ela é compassiva com a pessoa no sentido de você amar você mesmo quando você faz algo errado, e falar para você que você fez algo errado e por isso você está sofrendo. E isso a gente também pode fazer com os outros. E nós não precisamos ser críticos no sentido de causar dano ao outro, de enfiar o dedo na ferida e ficar torcendo para ver o outro se degladiando de dor. Né? Nós podemos ser pessoas empáticas e verdadeiras e pessoas que têm um olhar claro sobre as coisas. Não precisam ficar mentindo. Não é para passar a mão na cabeça, gente. Não é disso que se trata a autoestima. A autoestima tem a ver com olhar para nós e para os resultados do nosso comportamento. Então, a partir do momento que a pessoa começa a passar muita mão na cabeça dos outros, ela não está ajudando. Ela está simplesmente afastando a pessoa da verdade dela. E isso, de forma alguma, vai ajudar alguém a melhorar a sua própria autoestima. Tá? Todos nós ansiamos por visibilidade e compreensão. Não deveríamos oferecê-la uns aos outros, torná-las parte natural das relações humanas? Essa é uma pergunta que ele faz e que eu deixo para você. Esse fenômeno de rede social nos mostra, né, dentre muitas coisas, o quanto nós somos carentes, o quanto nós precisamos de likes, de feedbacks, o quanto que nós ansiamos por isso. Por que não dar isto também? Ao invés de ficar só desejando, como diria Thoreau, num desespero silencioso que alguém olhe o meu story e comente, por que não fazer isso com os outros? Né? A gente tende a se fechar em torres de marfim e ficar esperando algo bom acontecer. Quando, na verdade, as coisas boas acontecem para quem desce da torre e vai viver a vida. Tá? Ok. Só mais um item aqui. Não poderemos entender uma pessoa se apenas a rotularmos de imprestável, hostil, imoral e assim por diante. Para compreender o outro, precisamos conhecer o contexto em que seu comportamento fez algum sentido, ou em que ele se sente desejável ou mesmo necessário. Isso daqui tem a ver com o julgamento. A partir do momento que julgamos os outros, nós tendemos a nos relacionar com um julgamento que temos na cabeça, uma palavra. Tá? Hoje, nesse mundo de polarização política em que nós nos encontramos, ideológica, né? Esquerda e direita. Você é de esquerda, você é de direita. Tem todo um gigantesco mito em cima de um ou de outro. Né? Você é liberal, você é capitalista, você é marxista. Outros mitos em cima. E nós nos relacionamos com o mito que a gente tem. Se eu tenho um mito bonito a respeito, sei lá, do marxismo, ou do liberalismo, ou da esquerda ou da direita, eu vou adorar uma pessoa que é de esquerda e de direita, mesmo que eu não conheça ela. Tá? E a ideia da autoestima é nós olharmos para a pessoa, para o comportamento dela, dentro do contexto em que ela vive esse comportamento. Ou seja, de novo, é trazer para o real. É sair da nossa elucubração e entrar no real. Por quê? Porque no real ainda a autoestima acontece. Né? Sendo assim, é sempre importante a gente perceber o que é o nosso julgamento e o que é o fato. O que eu estou julgando e o que eu tenho de fato.
E como eu estou avaliando esse fato? Eu estou avaliando este fato através das circunstâncias nas quais este fato aconteceu, ou eu estou avaliando este fato de acordo com os preceitos que eu tenho sobre este fato? Isto é muito diferente. A partir do momento... Isso acontece comigo em terapia, por exemplo. Eu tenho um monte de teoria a respeito de comportamento das pessoas. E isso pode se tornar um pré-julgamento. Então, a partir do momento que eu escuto alguém me trazendo, eu posso, obviamente, e devo levantar hipóteses enquanto terapeuta. Mas o meu primeiro passo é verificar qual é a realidade. E é a partir disto, da realidade, que eu crio a minha teoria. E não o contrário. Ou seja, eu não encaixo os fatos dentro da minha teoria. Eu adapto a minha teoria aos fatos. Né? Ou seja, quando eu estou interagindo com alguém, este alguém me ajuda a criar uma teoria sobre essa pessoa. Este alguém me ajuda a entender quem essa pessoa de fato é. E não o contrário, as minhas ideias sobre essa pessoa mostram quem ela de fato é. Que é o que nós fazemos muitas vezes quando julgamos os outros. E quando eu digo julgar, gente, não entendam que é só algo pejorativo. Algo negativo é o que a gente mais vê. Mas algo positivo também acontece muito. Ah, essa pessoa é super legal. E depois você se ferra e se frustra com ela. Essa pessoa é muito isso, é muito aquilo, é muito linda, maravilhosa. E depois tu te ferra com isso. Por quê? Porque tu tá julgando. Né? A arte da sedução, por exemplo, é ficar criando fantasias na cabeça do outro para o outro querer comprovar essas fantasias contigo. E isso tudo são pré-conceitos. Né? Ideias prévias que criamos sobre o outro sem ter base para fazermos isso. Então, eu espero que esse trechinho desse capítulo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais a respeito da questão da autoestima para com os outros. Nós ajudamos os outros a desenvolver a nossa autoestima e isso também nos ajuda a desenvolver a nossa, porque nós começamos a criar ambientes mais interessantes para nós. E isso faz parte de desenvolver uma boa autoestima, porque relacionamentos são importantes para os seres humanos.